trouxe você aqui para um propósito maior sobre a minha, sobre a tua vida, amém? Você crê assim? Essa noite nós vamos falar sobre uma mulher, uma grande mulher. Nós vamos estar falando sobre Maria. Maria, a mãe de Jesus. Maria, aquela que gerou Jesus. Porque antes dela receber este propósito, ficar ciente deste propósito sobre a vida dela, ela era uma jovem, ela era uma mulher, ela era uma filha, ela tinha anseios, ela tinha uma vida normal, assim como eu e como você. A diferença é de como ela aceitou o propósito de Deus, a missão de Deus na vida dela. E é isso que o Senhor vai trazer sobre a minha e a tua vida aqui essa noite. Amém? Ele irá nos alinhar, assim como tudo foi alinhado na vida de Maria. Porque todo mundo ouve falar, mas não sabe o que houve, o que ocorreu por trás de tudo isso. E é isso que o Senhor vai trazer para as nossas vidas. Porque assim como Maria, haverá uma Juscelia, terá uma Kátia, uma Karina, uma Amélia, uma Thalita. Seja todas que estão aqui para fazer também a sua história no reino de Deus. Que nós também possamos ser exemplos a ser seguidos. Que nós também possamos ser inspiração para vidas aí fora. Amém? Então vamos lá, Lucas 1, 28, 29 e 30. O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E, admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Só até aqui por enquanto, amém? O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Eu quero que coloque aqui, na versão NVT. Livro de Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 23. É a NVT? Não, essa é a NTLH. NVT. Não tem? Tá ok, pode colocar. A virgem ficará grávida e terá um filho, que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está conosco. Isaías 7,14. Pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz a um filho e porá nele o nome de Emanuel. Ou seja, tanto em Mateus quanto em Isaías, aqui nós podemos ver que o Senhor, Ele tinha dito, e sobre a vida dela havia uma promessa. Amém? Quem entende isso? E eu quero te dizer uma coisa para você aqui essa noite. Sobre a tua vida, a promessa do Senhor. Sobre a tua vida, a promessa do Senhor. Lucas, capítulo 1, número 28. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Na minha é outra versão, e eu gosto mais da minha, não gosto muito dessa.
O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. E aí eu fui buscar. Eu falei, uau, coisa extraordinária, né? Um anjo chegar para uma pessoa e dizer a ela, porque ali é o próprio Deus. Falar assim para mim e para você: mulher, você é abençoada. E eu fui procurar o significado da palavra abençoada. E abençoado quer dizer aquela que recebeu uma bênção de Deus, aquela que é favorecida por Ele. Amém? Você está entendendo? Eu quero profetizar sobre a tua vida aqui. Estenda as tuas mãos. Eu quero profetizar sobre você. Você é uma mulher abençoada. Você é uma mulher abençoada. Sabe por que você é uma mulher abençoada? Porque Ele escolheu a mim e escolheu a você para um propósito muito maior nessa terra. É um privilégio, assim como foi para Maria. Ela foi escolhida por Deus. Ela foi agraciada pelo Senhor. Ela foi privilegiada, porque Ele a escolheu para um propósito de salvação e resgate. E eu e você fomos escolhidas para um propósito muito maior, cada um dentro do seu contexto, mas somos abençoadas por Deus. Aleluia. Sobre a vida de Maria havia uma promessa, nós já vimos aqui. Sobre a minha vida e a tua vida também há uma. Vamos ver o que está escrito em Lucas, capítulo de número 1 e no versículo de número 30. Amém? Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Aí eu falei, eu vou buscar o significado de contente, para eu entender no reino de Deus. Contente quer dizer cujo desejos, aspirações, exigências, expectativas foram atendidas ou realizadas, tomado por sentimento de alegria e felicidade. Por que Maria, ela alcançou este favor do Senhor, a ponto de Deus declarar para ela que Ele estava contente com a vida dela? Ela era uma mulher da qual trazia alegria ao nosso Deus. Ela supriu as expectativas dele. Ela como mulher, como pessoa aqui nessa terra. E eu quero perguntar para você: será que você tem alegrado o coração do Senhor? Eu quero fazer essa pergunta e eu quero que você pense aí onde você está. Será que você tem deixado o nosso Abba contente com a tua vida, com o teu dia a dia, com a tua entrega, com o que você é, com as tuas atitudes? Será que você também, assim como Maria, tem deixado Ele contente? Tem deixado as expectativas dEle, que Ele tem em mim e em você, suprida? É Ele que nos pergunta aqui essa noite. Sabe por que Ele nos pergunta? Porque Ele quer mudar o curso da nossa vida. Ele quer mudar a rota, porque Ele veio para nos dar vitória. E essa noite você sairá daqui munido da tua vitória. Aleluia. A palavra que o Senhor me deu para as nossas vidas aqui essa noite: prontas para uma nova estação. Quem aqui crê? Uma nova estação sobre a tua vida se inicia hoje.
cantas. Aleluia. Aí eu me perguntei, puxa vida, por que Maria alegrou o coração do Senhor, né? O que ela fez? Como ela chamou a atenção dele? E graças a Deus que eu anotei aqui, porque aí não tem a versão NVT, que eu gosto muito. E 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 2, não precisa colocar, que é só a parte B que eu quero. Ela diz assim: esteja preparado, quer a ocasião seja favorável ou não. Entenda bem o que o Senhor está dizendo. Esteja preparado, caso a ocasião seja favorável ou não. Sabe o que eu vejo aqui? Que ela era uma mulher preparada. E eu fui buscando em oração. Eu trazia aquilo que Deus colocava ao meu espírito, ao meu coração. Aí eu parava, eu ia lá, eu orava, eu chorava, eu buscava. Porque eu estava comentando com meu esposo. Eu falei, cara, cada vez que nós ministramos, somos confrontadas. Porque primeiramente o Senhor, Ele fala comigo, para depois Ele estar falando com a igreja. E eu falei, puxa vida, uma mulher, ela chamou a atenção do Senhor. O Senhor separou ela, abençoou ela para um propósito, para uma missão. Além de ter separado, Ele disse, ei filha, você é uma mulher cujo meu coração se alegra, se contenta com a tua vida. E aí eu falei para ele, Senhor, eu também quero te alegrar. Eu também quero alegrar o teu coração. Porque eu também eu fui e sou abençoada por ti. Sobre a minha vida há um propósito, há uma missão. E eu quero viver. Eu quero viver, eu quero exercer. De cantas. E eu falei, e como, Senhor, que ela chamou? Aí o Espírito Santo trouxe a minha vida, que ela não era uma mulher, sabe, com qualquer comportamento, uma mulher fútil, uma mulher encrenqueira, uma mulher escandalosa, sabe, uma mulher fofoqueira, contendeira, de cantas. Mas ela era uma mulher sábia, ela era uma mulher obediente, ela era uma mulher temente, ela era uma mulher confiante em Deus, que andava de acordo à vontade dEle, através sendo obediente dos mandamentos dEle. E hoje nós temos um manual. Nós também temos um manual. Ela tinha os mandamentos. Nós temos um manual. O Espírito de Deus falava ao coração deles, e o Espírito dele faz morada em nós. Então nós também temos tudo para poder mudar a nossa história, para poder avançar, para poder ir adiante. E o Senhor falava para mim, para viver essa nova estação, é preciso posicionamento e obediência a Ele. E é o que não queremos. Lucas 1:31, o anjo profetiza sobre a vida de Maria. Deixa eu ler para vocês. Você ficará grávida, dará à luz a um filho, e porá nele o nome de Jesus. Aí no 32, no 33, ele vai falando com ela. E quando o anjo ele profetiza, no versículo de número 34, ela fala assim para o anjo: isso não é possível, pois eu sou virgem. Aí eu vejo que aqui Maria, ela indaga a Deus. Ela não é que ela não creu, ela se atentou às condições dela, a situação dela, porque ela era virgem. E ela falou assim para o anjo do Senhor: não, é impossível. Olha só, Deus falando com ela: você irá gerar. E ela fala para o anjo: isso é impossível.
eu sou virgem. Aí eu quero te perguntar para você: quantos profetas de Deus, quantas mulheres e homens do Senhor já profetizaram sobre a tua vida? E assim como Maria, quantas situações você colocou como objeção para não viver o propósito e a missão que Deus colocou na minha e na tua vida, anulando o plano dele que é puro e perfeito para mim e para você. Quantas situações. Eu usei um exemplo com o pastor, eu estava falando para ele, falei: cara, quantas vezes eu falo por mim. Existem profetas aqui na casa, alguns que estão aqui hoje, que chegaram em mim por diversas vezes e falaram para mim: eu vejo você em cima de um altar ministrando a palavra do Senhor. E eu falava: mas eu sou tímida, eu não sei falar. Eu não entendo nada das coisas de Deus. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu levantava várias questões, várias subjeções para não viver aquilo que Deus tinha para mim. Me falaram uma vez: o teu irmão será uma bênção nas mãos do Senhor. A primeira coisa que eu falei foi: Senhor, como? Se Ele é do jeito que é, então entregue as coisas do mundo. Assim sou eu e você. Quantas vezes o Senhor tem chego diante de você, através de uma vida, através de um profeta, através até mesmo de uma pessoa que Ele usa, porque Ele usa quem Ele quer para falar contigo: ei filha, tenho eu um novo caminho, tenho eu um novo tempo para você. Vou eu te fazer grande, eu tenho propósito, eu te chamei, eu derramei, eu confiei em você. E você: mas eu não posso, porque isso, porque aquilo, é o meu trabalho, é o meu esposo, é a minha esposa, é os meus filhos, sempre tudo na frente da vontade, do querer de Deus. Mas eu quero te dizer, essa noite é a noite que isso irá se romper na tua vida, porque foi Ele que te chamou. Ele te chamou para que você viva o propósito dEle. Quando ela indaga ao Senhor sobre a situação dela, assim como nós, que colocamos as nossas situações diante daquilo que o Senhor confiou a nós, o anjo do Senhor, no versículo de número 36 e 37, ele fala de algo que aos olhos dos outros era impossível. Ele dá um exemplo para ela do poder de Deus. Ele usa uma parente dela, Isabel, e ele fala para ela: ei, sabe a sua parenta? A Isabel, aquela que já é avançada de idade, que já é uma idosa. Ela hoje está gerando um filho, já está no 6º mês. E todo mundo, todos que a olhavam, falavam que isso não iria acontecer, porque ela já era velha, já era avançada, que isso não tinha como. E ele fala: sabe o que é isso? É o poder de Deus na vida dela e de quem crê. Sabe, não importa o que falaram de você, não importa se disseram que você não vai conseguir, se disseram que você não é capaz, que você não nasceu para isso, que você é fraca, derraçou e decantas, se apontam você, o importante é o que Ele tem, o que Ele pensa de você. Ele te ama, Ele te escolheu, entenda, você é abençoada de Deus. Sabe o que acontece?
Às vezes nós estamos vivendo um momento complicado, um momento difícil. Pairou alguma situação sobre as nossas vidas, sobre a minha, sobre a tua. Você está vivendo um problema, uma adversidade, uma dificuldade. E aí a primeira coisa que você faz, ao invés de se agarrar a ele, você se agarra à situação. Você se agarra ao problema. E aí você mesmo, você anula esse poder. Porque se ele diz que eu e você somos abençoados, se ele nos escolheu, ele nos chamou, temos que confiar, irmão. Temos que confiar, nos lançar. Amém? Aleluia. Aleluia. Quero te dizer uma coisa, o nosso Deus é Deus do impossível, tá? Ele é Deus do impossível. Basta você se posicionar. Não importa. Eu estou dando um exemplo aqui de Maria, mãe de Jesus. Mas quando eu estava estudando isso há algumas semanas atrás, o Senhor me deu 2 exemplos de 2 mulheres. 2 mulheres, por que o Senhor me deu? Eu falo muito com meu esposo. Eu gosto muito de usar exemplos hoje. Tempo kairos, tempo agora. Porque quando se fala dessas mulheres, a nossa mente é igual criança, né? Nós vemos ela como Mulher Maravilha. Não é isso? Achamos que elas são super poderosas. Não, são mulheres como eu e você. A diferença é o posicionamento, o comportamento, a confiança, a fé, a convicção de que Ele é Deus. E eu tenho 2 exemplos aqui. Não vou fugir fora. Mas quando Deus me dava 2 exemplos. Missionária Zuleika, pastora Luciana. 2 exemplos. Exemplos que nós temos na nossa casa. Uma se encontrava perdida, totalmente perdida. Aí o Senhor a chama, e a chama pelo nome. Olha que coisa linda. E quando Ele a chama, ela, que é a pastora Luciana, ela estava no mais nível fundo do poço que você possa imaginar. Mas mesmo lá no fundo, ela ouviu a voz dele. E aí sabe o que aconteceu? Ela não só ouviu, ela ouviu. E ela falou assim: ei, Senhor, é o Senhor que está falando comigo, né? Sabe, eu quero dizer ao Senhor: eis-me aqui. Usa-me a minha vida eu entrego a Ti. Oh, derraba e decantas. E aí sabe o que acontece? O Senhor traz uma imensa transformação, uma imensa regeneração através do Espírito Santo dele. E hoje ela é uma grande mulher de Deus, usada de maneira sobrenatural, porque ela creu, ela confiou, ela não recuou, mas ela avançou diante do propósito dela. Todos nós temos falhas, somos errôneos, somos sim, mas não são as falhas e os erros que nos definem. É Ele na minha e na tua vida, é o Espírito dele fluindo em nós. Missionária Zuleika, mãe solo, mãe de 2 filhas, conheceu Jesus. E quando ela conhece, e ela entende o propósito, ela se lança. Cara, se ela for falar aqui os feitos de Deus na vida dela, ela escreveria um livro. E mesmo assim, ainda teria que ter algumas edições. Porque não daria
Hoje as duas filhas são formadas, são bem-sucedidas. Ela mesmo fala que come e bebe do melhor, mora onde ela quer, aonde ela desejou, da forma que ela se inscreveu para Deus. Sabe o que é isso? É uma vida com Deus, é priorizar a Ele, é renunciar a si mesmo para viver os sonhos de Deus. Eu então nem vou falar, irmãos, vou deixar para uma outra oportunidade, senão tomaria muito tempo. E eu sei que aqui existem várias mulheres assim como Maria. Quero voltar para cá. Alabaxu e decantas, versículo de número 38. Maria respondeu, olha que coisa mais linda. Primeiro ela indaga, ela coloca diante do Senhor a dificuldade, a situação dela. Aí o anjo de Deus, o próprio Deus fala com ela: ei filha, não tema, porque eu sou contigo. E é isso que Ele está dizendo a mim e a você aqui: não tema, porque eu sou contigo. Ei, o Senhor está falando para você, mulher, não tema, porque eu sou contigo. E Maria, ela diz ao Senhor: eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer, ou seja, que seja feita a tua vontade na minha vida, que prevalece o teu querer em mim, Senhor. É isso que ela fala. Ela se posiciona. Ela não ficou ali questionando, se entregando às suas situações adversas. Ela não ficou ali se entregando às suas dificuldades. Não é isso, irmã? Você que é mulher. Existem muitas mulheres aqui que existem situações sobre a tua vida que tem te sufocado, tem te esmagado. Sabe por quê? Porque você não aguenta mais andar só. Porque só anda quem não tem, quem é solo. Quem é um casal é dois em um só. Mas existem casal que aqui estão andando sozinho e você fala: eu não aguento mais. E sabe o que você tem que fazer? Você tem que se desprender dessas dificuldades, dessa situação, e olhar para o alto, olhar simplesmente para Ele, porque é de lá que virá o teu socorro, é de lá que virá a tua provisão, é de lá que virá a transformação, é de lá que virá a libertação e o milagre de Deus para mim e para a tua vida. Não adianta eu ficar lamentando, eu ficar chorando, eu ficar esperneando. Uma hora eu venho, eu estou alegre, não, eu vou. Aí a primeira pancada, o primeiro levante: ah não, eu estou fraca, eu não posso, eu preciso me dividir. É a minha casa, é o meu marido, é a minha esposa, é o meu filho. Ei, tem que ser ele, ponto, e acabou. A palavra dele diz que aquele que não largar amor de pai, mãe, filho, não tem parte com ele. Peraí, pastora, você está dizendo o quê? Que eu não vou amar os meus entes? Sim, você tem que amar, mas priorizar é somente a Deus. Você tem que amar, mas prioridade na tua vida tem que ser Ele. Assim como foi na vida de Maria. De cantas. Ei, quero te dizer uma coisa: você é abençoada. Você é abençoada, entende? Aleluia. Jesus, versículo de número 39 ao 45. Maria mostra a sua humildade. Ela vai visitar a Isabel, sua parente. Por que o Espírito despertou em mim essa humildade de Maria? Deus tinha acabado de falar com ela. Na nossa visão de hoje, podemos dizer assim: Deus tinha enaltecido Maria. Sim ou não, irmãos? Deus tinha dito para ela: ei filha,
você é abençoada minha, eu te escolhi. E em meio à dificuldade que ela apresentou a ele, ele falou: não temas, porque eu sou contigo. O poder a mim pertence. Não viu como eu fui com tua prima, com a tua parenta Isabel? Assim eu serei contigo. Então ela poderia estar como? Se sentir na última bolacha do pacote. É ou não, irmãos? Infelizmente, existem casos assim. Deus usa uma pessoa e entrega um recado, um profeta. Uma mulher de Deus, um homem de Deus, entrega um recado. Pastora, me entregaram assim uma vez. Meu Deus do céu, quanta ignorância. Uma mulher de Deus, poderosa, a Fabiana, a Bia, que aqui se encontra, ela se lembra disso, a esposa do pastor Carlos, o Leica também e tantas outras. A irmã me entregou assim: pastora, ela estava muito cheia do Espírito Santo. Ela olhava assim para mim, ela falava: meu Deus, meu Deus. Aí ela colocava a mão assim na minha barriga e fazia assim na minha barriga. Ela falou assim: eu vejo muitos filhos, muitos. Eu falava: o sangue de Jesus tem poder, irmã, está repreendido. Porque você já imaginou, eu tinha uma filha só, minha filha já tinha uns 12, 15 anos por aí, 14, 13 anos. E ela falando para mim: eu vejo muitos, meu Deus, é mais. Está repreendido. Aí ela virou para mim e falou assim: não, pastora, eu vejo muitos filhos espirituais. O Senhor está gerando em você. O Senhor está gerando. E hoje eu louvo a Deus porque eu tenho muitos filhos espirituais. Eu sou mãe de muitos filhos. Eu louvo ao Senhor. Aplauda Ele. O aplauso é para Ele. A glória é dEle. A honra é dEle. Aleluia. E o que eu poderia fazer diante disso? Não. Oxe. O Senhor falou que eu vou ser mãe de muitos. Então agora eu vou me portar diferente. Não é isso? Eu sou a tal, vou ter muitos filhos. E me soberbar por isso, irmãos. Não se espante, porque isso acontece hoje. O Senhor, sabe, entrega algo para uma vida, aquela vida ali de se humilhar diante daquela profecia, receber, mas se humilhar. Senhor, o que eu faço, como eu devo agir, o que o Senhor quer de mim, Senhor. Todavia que seja feita a tua vontade, todavia que seja feito o teu querer. Não empina o nariz e acha, e por conta disso tantas vidas aí perecendo, amém? Mas Maria, ela foi inteligente, ela foi sábia. Não foi à toa que ela chamou a atenção do nosso Deus, né? Foi escolhida para ser a mãe do Salvador. E ela, quando ela entende, ela recebe, ela vai procurar quem? Isabel, que já é uma mulher de idade avançada, já tem uma vivência, já tem experiência. Estava gestante há mais meses que ela, pois estava no 6º. E ali ela ficou por 3 meses, irmãos, aprendendo. Sabe o que eu quero dizer para você? O que eu entendi com isso é que não devemos desprezar a voz dos sábios. Porque a palavra do Senhor, ela diz assim, que aquele que tiver em dificuldade, comunique aos santos. É óbvio que você não vai comunicar para sua amiga, para sua vizinha, para um parente que não tem a mesma fé que você, que não anda junto com você, que não tem o mesmo conhecimento. Você tem que procurar pessoas de peso, pessoas que têm vida, pessoas que têm intimidade com Deus. Eu vivo enchendo o saco de um monte de irmãs, gente. Coitada da Zuleika, Tianinha, tantas outras, pastora Luciana, tantas outras aqui, que eu recorro, eu peço ajuda, eu grito: socorro, vamos orar, me ajuda. O que eu faço? Para onde eu vou? Como eu devo agir diante dessa situação? Sabe o que é isso? É você reconhecer que você depende do próximo, e você e o próximo depende de Deus, porque o Senhor, Ele não une pessoas, mas sim propósitos. Então aprenda isso, aprenda, porque ela foi humilde,
Alabaxui de cantas, aleluia, aleluia, Jesus. Irmãos, será que foi fácil para Maria desenvolver esse propósito? Desenvolver essa missão diante daquele tempo ali? Daquele contexto, daquela realidade? Que nesse tempo aqui, irmãos, mulher não tinha vez, não tinha palavra. Era algo surreal. E hoje temos essa liberdade, mas não usamos da maneira correta. Não valorizamos. Mas hoje isso aqui vai ser mudado. Porque daqui sairá mulheres sábias, cheias da graça e do poder de Deus. Amém? E eu acredito que não foi fácil, pelo contrário, foi muito difícil. Ela teve diversas dificuldades, mas eu separei duas aqui. A primeira dificuldade que ela teve foi com ela mesma, irmão. Com ela mesma. Por quê? Como a palavra do Senhor nos retrata, é ela quem diz, Maria, ela era jovem. Ela era uma moça jovem. Uma jovem que tinha planos, tinha desejo, assim como eu, como você. Tinha necessidades. Ela era noiva. Tinha um compromisso. Acredito eu, trazendo para hoje, que na cabeça dela tinha tantos planos, tantos projetos para o futuro dela, juntamente com o esposo dela. Então, quando lhe chegou essa missão, a primeira barreira que ela teve que derrubar foi ela mesma. Ela teve que abrir mão de todos os planos e projetos e sonhos dela para viver o de Deus na vida dela. É tão bonito, né? Soa lindo. Eu deixei de viver os meus sonhos, os meus planos para viver o de Deus. Mas não é fácil, irmão. Não é fácil. Então o primeiro obstáculo foi a mente dela. Foi ela renunciar todo o desejo dela, da carne dela, da alma dela. Mas ela entendeu que era para um propósito muito maior. E que acima de todas as coisas tinha que prevalecer a vontade dele, de Deus. Assim somos nós. Quantas vezes, irmãos, não queremos abrir mão de algo, ficamos ali batendo o pé. Não vou fazer, não vou voltar, não vou recuar, não vou aceitar. Entenda que não é a minha nem a tua, é a vontade dele que tem que prevalecer. Busque dele o que ele quer, o que ele deseja, o que ele está requerendo de você, e coloque a tua ali. Fala, não, agora não, hoje não, na minha vida não mais, porque na minha vida agora, o que irá prevalecer é a vontade de Deus. Derrachei. A segunda dificuldade foi José, seu marido. Eu conversei tanto com o pastor hoje sobre isso, nós demos muita risada. Falei, cara, coitado desse cara, imagina. Gente, porque a gente entende que Deus está, né, na frente de tudo, que é o sucesso. Que Deus que cuida, como Ele cuidou, nós vamos ver aqui. Mas a primeira instância ali, que ele se depara com aquela situação, você já parou para imaginar? E essa foi uma das primeiras barreiras que ela enfrentou. Porque José, aquele que era o seu noivo, aquele do qual ela tinha um compromisso com ele não entendeu o propósito de Deus na vida dela. Quantas de vocês aqui, dentro da tua casa, tem alguém que não entendeu e não entende o propósito de Deus na sua vida? Quantas de vocês aqui também tem esse problema, essa dificuldade, porque tem alguém que também quer, sabe, colocar barreiras, se impor diante de Deus e você, diante daquilo que Ele confiou a você.
Porque aqui a palavra, ela fala para nós que José, ele quis quebrar o contrato. Porque nesse tempo, irmãos, um noivado era um contrato que era assinado entre famílias. Não era algo aqui, pegou uma aliança, vai ali, coloca no dedo lá, ó, nós estamos noivando aqui, vamos fazer uma oração, vamos apresentar e ponto, acabou. Ó, de maneira nenhuma. Era um contrato que se assinava 1 ano antes do noivo conhecer a noiva. E durante este 1 ano, eles iam se relacionando através de intermediários, tá? Não tinha relacionamento não. Era algo muito sério. Muito sério. E o seu marido, o seu noivo, futuro marido, quando essa situação chega, quando ele se depara, a primeira coisa que ele quer fazer é romper. Não. Por quê? Porque na cabeça dele, ela tinha traído ele. Quantas de vocês sofrem, perecem por situações assim? Ficarem divididas. Não deixar que realmente aquilo que Deus confiou a você é que vem impactar a sua vida. É que venha ser o alvo a ser atingido. É que venha ser o centro, a motivação de você levantar todos os dias. Porque todos os dias eu levanto por Ele e para Ele. Porque foi isso que ela fez. Ela não recuou diante da posição do marido. Ela não se entregou. Ela nem olhou. Ela estava olhando para o alvo. Ela estava focada no propósito, na missão. Você está olhando para onde? Para onde você está olhando? Você está olhando para o problema? Para a dificuldade, para o que aconteceu, para aquilo que o diabo, que o nosso inimigo trouxe e colocou na tua vida? Ou você a partir de hoje vai olhar para o alvo, vai olhar para Cristo, vai se entregar, vai se render a Ele, e não mais a estas situações adversas? Eu quero te dizer uma coisa, o diabo, ele é estrategista, ele é inteligentíssimo. Não subestime o poder dele, irmãos. Ele sabe como atuar na minha e na tua vida para poder destruir os planos e o propósito de Deus. Aquilo que era para ser, em várias situações, em vários casos, não tem sido, por conta de posicionamento não executado, não exercido pelas nossas vidas. O Senhor projetou algo para mim e para você. O Senhor, Ele tem novidades de vida, Ele tem bênçãos, Ele tem milagres para ser entregue para nós, já foram entregues, falta nós vivermos. Mas estamos aqui agarrados ao problema, à situação, deixando de viver o que Ele tem para mim e para você. Desfoca do problema. Maria, ela nem cogitou, ela nem pestanejou, ela não olhou, ela não se importou, porque os olhos dela estavam em Deus. Estava sob a promessa, aquilo que Ele tinha confiado a ela. Não importa o que aconteceu ou o que está acontecendo, olhe para Ele. Sabe por quê? Porque quando olhamos para Ele, quando priorizamos Ele, somos priorizadas. Ele olha para nós. Naramashui de cantas. Oh, aleluia, aleluia. No livro de Mateus, capítulo de número 1, 20 e 21, eu já vou estar lendo, para a gente ganhar tempo. Aqui, Deus envia um anjo em favor de Maria,
para alinhar a situação na vida dela. Coloca aí, já colocou? Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor, José. Aí José é a situação que está sobre a tua vida, que tem te impedido de viver o propósito e a missão que Deus confiou a você, de desfrutar do melhor dessa terra. Porque também isso foi e sempre será uma promessa de Deus para nós. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ou seja, Deus falou com José. Deus tem falado comigo e com você. Oh, meu Deus. Sabe o que acontece aqui? Maria, ela não se prostra diante dessa dificuldade, diante dessa adversidade, porque para ela era um momento difícil. Sabe por quê, irmãos? Tinha muita coisa em jogo aqui na vida de Maria. Maria, se José realmente quebrasse essa aliança, se ele acabasse ali com o noivado dele, com Maria, ela seria submetida a apedrejamento, que era isso que a mulher recebia, porque aqui no caso entraria como traição. Ela seria defamada, ela seria apedrejada até a morte, mas nem isso fez ela recuar, nem isso tirou o foco dela, porque ela entendia quem tinha chamado, e quem tinha chamado foi Deus. Entenda quem está falando com você, entenda quem te chamou, entenda quem confiou algo a você. Foi o grande eu sou, como nós declaramos aqui. Enquanto eu estava falando com o Senhor nessa tarde, o Espírito Santo de Deus, ele falava para mim: filha, diga à igreja, a minha igreja, que estou eu enviando anjos em favor delas essa noite. O Senhor está enviando anjos ao teu favor. O Senhor, ele está enviando anjos dentro da tua casa. O Senhor, ele está enviando anjo no teu trabalho, aonde quer que há uma necessidade sobre a tua vida. Hoje, através da tua fé, da tua confiança, o anjo está movendo os céus ao teu favor. Aleluia. Mateus 1, 24. Aqui nós podemos ver. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. Automaticamente, irmãos, quando você... Volta para mim, por favor. Quando você lê aqui, é claro, é como um pisca, um alerta, né? Colocar atenção, atenção. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado. Recebeu Maria como esposa. Ou seja, ele foi obediente a Deus. Para vivermos essa nova estação que o Senhor liberou aqui sobre as nossas vidas. Está liberado, irmão, um novo de Deus para a tua vida. É preciso posicionamento e obediência. Aqui você vê claramente que ele foi obediente. Ele não cogitou, ele não falou: ah, meu Deus, mas por quê? O que eu vou fazer? Eu nem toquei nessa mulher, vou ter que assumir uma criança que não é minha. Ele não poderia ter indagado, porque às vezes nós não fazemos isso, quase sempre porque Senhor, porque aconteceu comigo. Entenda que em tudo Deus tem um propósito, e o propósito, o nome dele será glorificado na sua vida.
Às vezes vem situações para nós, falando no tempo de hoje, no tempo Kairos, que reclamamos, murmuramos, mas você não entende que através de alguma situação que veio, está sendo gerada intimidade, está sendo gerado relacionamento, porque você se torna mais próximo de Deus. Se não está acontecendo, alguma coisa está errado. E será que é Ele que está errando? O erro está em mim e em você. Está em mim e está em você. Oh Deus. E aqui José, ele obedeceu à voz de Deus. E ele se juntou à sua noiva. E os dois juntos foram desenvolver o propósito de Deus, o plano de Deus, que foi um plano de resgate e salvação pela nossa vida. Você entende que sobre a tua vida há um plano muito maior? Não dá para eu especificar aqui todos os problemas, todas as adversidades que Maria passou, com barrigão, fugindo de cidade em cidade. Vocês têm noção o que é isso? Mas ela não recuou, não abriu mão do propósito. Hoje qualquer situação em nossas vidas nos afasta de Deus. A primeira coisa que acontece, irmãos, se vem uma situação, se você se chateou no teu trabalho, se você se chateou com o teu filho, se alguma coisa aconteceu com o teu namorado, com o teu marido, seja qual for a causa, não importa. A primeira coisa que se faz é se afastar de Deus, sendo que é aí que teria que se aproximar dele. Qualquer situação é motivo para recuarmos. Eu não vou mais, eu vou parar, eu não aguento mais. Entenda, irmãos, o Senhor, Ele nos deu espírito de ousadia. Temos que ser ousadas diante das situações das nossas vidas. Não podemos permitir que nada, assim como Maria, ela não permitiu que nada impedisse, nada ficasse entre o plano de Deus na vida dela. O propósito dela, ela viveu, tanto viveu que hoje estamos aqui. E por que não viver o nosso? O Senhor, Ele me falava também, Ele me falou duas coisas hoje à tarde. E a segunda a primeira, Ele enviou anjos ao nosso favor. Quem tomou posse? Porque eu já pulei na minha casa, já direcionei os anjos para outros lugares, já apresentei a eles tudo aquilo que eu preciso, que eu necessito. Aplauda o Senhor. E o interessante é que quando o Senhor falou comigo, diga, a minha igreja aqui estou eu enviando anjos a favor delas. Em seguida veio uma situação assim, imediato, que me ligaram. Eu nem atendo o telefone porque eu estava terminando de alinhar a ministração. E aí a pessoa me passou algo, eu falei, ei, os anjos estão disponíveis, eles estão disponíveis a nós, ao nosso favor. Coloca os anjos do Senhor aí dentro do teu lar, na tua casa. E já dei direção, e o Senhor já tinha dito que os anjos estavam ao nosso favor. E a segunda, o Senhor, Ele diz assim, que Ele está levantando dentro da tua casa, vai estar trazendo para a sua vida, colocando do seu lado homens e mulheres de Deus, para que você possa viver o propósito dEle aqui nessa terra também. Sabe por que Ele diz que Ele vai estar levantando? Porque eu não sei
qual é a tua situação. Eu não sei se o seu marido está andando com você. Eu não sei se o seu namorado está andando com você. Eu não sei se o seu noivo. Mas ele falava aqui: vou eu levantar o da casa. Vou eu trazer para estar ao teu lado. Vou eu fazer acontecer para que cumpra o meu propósito na tua vida. Mas você não irá mais ficar paralisado diante de nenhuma situação. Você entende o que Deus está falando aqui? Ei, chegou um novo tempo, uma nova estação, na qual você irá andar lado a lado com Ele. Os dois serão um só, uma só carne, em unidade, os dois servindo a Deus. Nada mais irá ficar entre vocês. Essa situação não impediu nada, ficou entre Maria e José. Aonde vinha a perseguição, eles eram direcionados por Deus. Vai para cá, vai para lá, vai para o lado. E é assim que Ele quer fazer. Ele quer te dar direção, Ele quer te dar estratégia. Ele vai cuidar de você. Mas entenda, não saia do propósito de Deus. Sobre a minha vida e a sua vida, se coloque de pé. O grupo de louvor pode vir. Sobre a minha vida, sobre a tua vida, há uma missão. Essa missão que nós temos, todos nós temos, é a eternidade. Quantos aqui entendem isso? Quantos aqui entendem isso? A nossa missão é a eternidade, irmãos. Aqui nós estamos de passagem. Amém? Só que para vivermos na eternidade, o propósito é vivido aqui. É daqui que começamos, porque é lá que terminamos. Amém? Então não permita que uma situação adversa, não permita que nada roube você. Ela não foi roubada, ela não se permitiu ser roubada. Ela permaneceu fiel ao propósito de Deus. Ela permaneceu fiel àquele que é fiel a ela. Permaneça fiel àquele que é fiel a você. Sabe, fale para você mesmo hoje. Fala: Senhor, essa nova estação é minha. Eu tomo posse dela. O que aconteceu, o que passou, até esse exato momento passou. Porque daqui para frente, serei eu, o Senhor e o teu propósito na vida. E creia que é Ele que irá alinhar tudo. Ele que irá prover. Ele que irá resgatar. Ele que irá limpar o coração, a mente. Ele irá arrancar toda dor, todo sofrimento, toda angústia, todo sentimento ao contrário, adverso que está sobre a tua vida, que tem te consumido. Não terá mais força sobre você. Não terá mais força sobre você. Porque a tua força, ela vem dEle. E Ele está te fortalecendo aqui. Levante as tuas mãos. Seja sábia. Seja prudente. Seja corajosa. Siga em frente. Use as ferramentas que Ele liberou aqui essa noite para as nossas vidas. E saia daqui munidas de todas elas. E começa a exercer, sabe? Chega na sua casa, você que é casada. Estabeleça essa nova estação lá dentro. Estabeleça uma nova estação para a tua união, para o teu casamento. Você que namora, que vê noivo, estabeleça uma nova estação para o teu namoro, para o teu noivado. Coloque Ele acima de tudo.
que Ele seja o condutor da tua vida, assim como Ele foi de Maria. Amém? Quero orar por você. Fecha os teus olhos.